Durante décadas, existia uma sensação que parecia impossível de explicar para qualquer outra pessoa que não tivesse nascido aqui no Brasil. A sensação de que quando chegava na Copa do Mundo, o Brasil simplesmente ia encontrar alguma maneira de vencer, algum jeito brasileiro de vencer. E não era nenhum tipo de arrogância ou algo assim, era simplesmente costume, porque durante muito tempo, a seleção brasileira não era apenas uma grande seleção, ela era o próprio futebol em si. O mundo inteiro cresceu associando futebol ao Brasil. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, dentre tantos outros craques que a gente já produziu. E parecia até que a cada geração que terminava, a próxima também iria produzir algum outro gênio. E talvez o mais assustador fosse justamente isso, pois mesmo quando uma geração histórica acabava, a outra aparecia logo depois. E o Brasil não costumava só ganhar, o Brasil ele encantava. Enquanto outras seleções jogavam de forma mais rígida, mais previsível mesmo, a seleção brasileira parecia jogar com liberdade, com improviso, com alegria. Características essas que fizeram a gente ficar muito famoso no mundo afora, por exemplo. Tanto que a amarelinha virou símbolo de espetáculo, e por muitos anos o mundo inteiro entrou em Copas do Mundo acreditando em uma coisa: se existisse uma seleção capaz de decidir um jogo do nada, era o Brasil. Mas então o tempo foi passando e a Copa de 2002 terminou. O Fenômeno e o Rivaldo levantaram o pentacampeonato, legal. E naquele momento parecia até impossível imaginar que o Brasil ficaria tanto tempo assim sem vencer outra Copa do Mundo. Coisa que é a nossa realidade atual, inclusive. Só que justamente os anos começaram a passar. 2006 veio, depois 2010, 14, 18 e 22. E em todas elas a seleção fracassou, caiu. E algumas dessas derrotas foram dolorosas, outras foram traumáticas, mas todas elas deixaram a mesma pergunta no ar: como o maior país da história do futebol simplesmente parou de ganhar Copas? O que aconteceu com o Brasil? Qual é o nosso problema, afinal de contas? É estrutural? É técnico? A gente perdeu a essência, o Brasil perdeu sua essência? Ou será que o mundo do futebol foi evoluindo enquanto a gente ficou estagnado no tempo? Porque assim, quanto mais o tempo passa, mais o Hexa parece estar cada vez mais distante de nós. E talvez a resposta ela seja mais complexa do que só trocar técnico ou então revelar um novo gênio. Antes de entender o porquê o Brasil parou de ganhar as Copas, é preciso voltar para a última vez em que o mundo realmente teve medo da seleção brasileira, a Copa de 2002. E curiosamente, aquele time ele não chegou na Copa cercado de confiança absoluta ou algo do tipo. Na verdade, bem pelo contrário, o Brasil ele vivia uma das campanhas mais turbulentas da sua história nas eliminatórias. Trocas de treinador, desempenho irregular, críticas pesadas da imprensa. Em alguns momentos existia um medo real de que a seleção sequer se classificasse para a Copa. Mas então o Filipão ele assumiu o comando e pouco a pouco começou a construir um time extremamente competitivo. Quando as pessoas elas lembram daquela seleção, normalmente elas pensam logo no Fenômeno ou no Rivaldo mesmo, mas aquele time era muito mais equilibrado do que muitos imaginam ou lembram, porque enquanto os craques decidiam lá na frente, existia um sistema extremamente sólido sustentando tudo lá atrás. O Lúcio, por exemplo, fazia uma Copa impressionante, Gilberto Silva protegia o meio-campo como poucos, e além de Cafu e Roberto Carlos que davam profundidade absurda pelas laterais. Então o time tinha intensidade, tinha organização, era um time experiente, mas principalmente tinha personalidade. Aquela seleção sabia sofrer, sabia competir, sabia controlar emocionalmente os jogos. E isso é importante demais porque existe uma diferença enorme entre uma seleção talentosa e uma seleção campeã. Muitos times por aí eles possuem grandes jogadores no seu elenco, mas poucos conseguem funcionar como uma equipe. O Brasil de 2002 conseguiu sim. O Fenômeno chegava desacreditado após graves lesões, o Ronaldinho ainda era muito jovem e o Rivaldo ele carregava uma enorme responsabilidade criativa. E mesmo assim, tudo parecia se encaixar. E conforme a Copa foi avançando, o Brasil foi crescendo. As vitórias traziam confiança e o time parecia cada vez mais confortável sob pressão. E aí a gente foi avançando até chegar na final contra a Alemanha e o mundo inteiro ele esperava equilíbrio naquela final, até porque do outro lado tinha o Oliver Kahn, o melhor goleiro da Copa, e uma seleção muito forte, né? A seleção como um todo da Alemanha, mas o Ronaldo simplesmente decidiu com 2 gols pra gente, dando o pentacampeonato e sacramentando assim então a história do último título de Copa do Mundo da história da nossa nação. Mas como eu já disse anteriormente, naquele momento parecia até meio que improvável ou impossível mesmo imaginar que aquilo marcaria o fim de uma era que demoraria até os dias atuais. Mas talvez o primeiro problema tenha começado justamente ali.
porque depois de 2002, nasceu no futebol brasileiro uma sensação meio perigosa. A sensação de que o talento natural brasileiro, ele sempre seria o suficiente para tudo. Então, se 2002 foi o auge do equilíbrio, 2006 foi o início do problema, porque poucas seleções na história chegaram a uma Copa do Mundo tão badalada como a seleção de 2006. Basicamente, a gente era os galácticos, porque no papel parecia simplesmente impossível de bater a gente. Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do planeta naquela época. O Kaká vivia o seu auge físico e técnico. O Adriano Imperador era um dos atacantes mais assustadores do mundo naquele momento, e o Ronaldo ainda carregava uma aura gigantesca. E a imprensa acabou chamando aquele quarteto de quadrado mágico, como a gente bem sabe, e talvez esse tenha sido exatamente o problema. O Brasil entrou naquela Copa acreditando demais no seu próprio talento, e enquanto isso, o futebol mundial já estava mudando rapidamente. As seleções europeias, por exemplo, elas já começavam a jogar de forma muito mais intensa, mais compactas, mais organizadas, mais preparadas fisicamente. Mas a seleção brasileira parecia desconectada dessa evolução. E a nossa preparação para essa Copa virou símbolo disso. Treinos leves, eventos comerciais, excesso de confiança, pouca intensidade competitiva. Então, o resultado foi muitos jogadores chegando abaixo fisicamente, e dentro de campo o Brasil parecia um time que confiava demais apenas no seu talento. Só que o futebol moderno, ele já começava naquele tempo a exigir algo diferente, algo a mais. Então veio a França, e talvez aquele jogo tenha sido o primeiro grande choque de realidade do futebol brasileiro. A França, ela parecia mais preparada em todos os aspectos, fisicamente, seja mentalmente, taticamente, e o Brasil parecia lento, distante, sem reação mesmo. E no meio disso tudo, o Zidane deu uma aula histórica em nós, e a derrota por 1-0 foi muito mais pesada do que parecia, porque ela acabou deixando uma sensação muito desconfortável, que pela primeira vez em muitos anos o Brasil parecia atrasado. Durante muito tempo era o Brasil, era nós, que ditávamos tendências no mundo do futebol. Só que o problema era que enquanto o Brasil confiava nessa sua tradição no mundo do futebol, a Europa, por exemplo, ela começou a se profissionalizar em níveis absurdos. E essa transformação ela não aconteceu assim por acaso, do nada. Ela foi planejada. Depois do fracasso na Eurocopa de 2000, por exemplo, a Alemanha ela iniciou uma revolução completa. Ela investiu em categorias de base, criou centros modernos de treinamento, modernizou a preparação física, passou a estudar o jogo de maneira científica mesmo. A Espanha, por outro lado, fez algo parecido. Eles criaram um modelo de jogo extremamente organizado, baseado em posse de bola, controle absoluto, disciplina tática mesmo. Já a França também evoluiu brutalmente na formação dos seus atletas. E enquanto isso, o futebol brasileiro continuava preso a problemas antigos. Alguns desses problemas que inclusive estão aí até hoje, como o calendário desorganizado, clubes endividados, pouco investimento estrutural, os treinadores que constantemente são demitidos, mês sim, mês também, e essa falta de continuidade ela é um atraso no futebol brasileiro. E enquanto isso, o futebol mundial estava evoluindo rapidamente. E aí o Brasil passou a acreditar que sua história resolveria tudo, que a sua camisa, o peso da camisa resolveria tudo. Só que o futebol ele não respeita passado, ele respeita preparação. Existe outro ponto extremamente importante nessa história toda que está sendo contada aqui no vídeo. Talvez até o ponto mais importante desse vídeo, que é o fato dos jogadores brasileiros estarem saindo cada vez mais cedo daqui do país. E antigamente não acontecia tanto assim, os craques eles amadureciam aqui mesmo. O Romário, por exemplo, construiu sua identidade no Vasco antes de sair. O Zico virou lenda no Flamengo. O Rivaldo mesmo passou por enorme desenvolvimento antes de sair. Mas hoje não, os talentos deixam o Brasil ainda adolescente. E muitos sequer conseguem criar algum tipo de conexão profunda com o futebol brasileiro, com o seu torcedor. E a Europa, ela adora isso, né? Ela compra jogadores cada vez mais jovens. E isso muda completamente a formação desses atletas. Eles passam a crescer dentro de uma lógica diferente, com muito mais disciplina tática, intensidade física, obediência ao sistema, porém menos improviso, menos futebol de rua, menos criatividade espontânea. E talvez isso até possa explicar uma sensação muito comum entre torcedores brasileiros. A sensação que os jogadores atuais, eles parecem extremamente talentosos, mas menos mágicos que os de antigamente. O futebol brasileiro ele sempre foi construído em cima da improvisação, é o nosso diferente, né? O drible, a ousadia, mas hoje muitos jogadores eles parecem mais formatados, mais quadrados, sabe? Claro, mais preparados fisicamente, porém menos imprevisíveis. E isso afeta diretamente a identidade da seleção. Bom, então depois do fracasso de 2006, o Brasil então decidiu mudar completamente a sua identidade, sua personalidade. E aí o Dunga passou a assumir o comando da seleção com uma proposta muito clara,
uma proposta muito mais pragmática nesse caso, com menos espetáculo, porém mais competitividade. E o objetivo disso era claro, né? Fazer o Brasil voltar a competir com as outras seleções que já estavam muito além do nosso alcance naquela época. E hoje em dia ainda continua na mesma, né? Mas por um tempo ali até que pareceu funcionar, vai. Porque a seleção, ela venceu a Copa América, ela venceu a Copa das Confederações, ela criou uma imagem de time competitivo mesmo. Só que existia um problema nisso. Muitos torcedores sentiam que aquela seleção ela não tinha cara de Brasil. Era um time mais defensivo, mais físico, porém menos criativo. E isso gerava enorme debate na época. A Copa de 2010, ela simbolizou perfeitamente a crise de identidade brasileira, porque o Brasil já não jogava como antigamente, mas também ainda não conseguia competir no nível tático das grandes seleções europeias. E a eliminação para a Holanda, ela só escancarou isso. O Brasil ele até começou melhor, abrindo o placar, né, com o Robinho, mas emocionalmente simplesmente desmoronou depois, sofreu um empate e aí o Felipe Melo virou o símbolo, né, daquele colapso. E mais uma vez a sensação era a mesma, faltava controle emocional nesses momentos. Beleza, mas nenhum fracasso se compara ao que aconteceu em 2014. Meu Deus do céu, dá até um negócio de falar sobre isso. Bom, a Copa do Mundo aqui no Brasil, ela deveria ser um momento mágico, um momento de redenção do futebol brasileiro. E o país inteiro, ele comprou isso, ele acreditava mesmo no Hexa, acreditava que a gente poderia chegar lá. A pressão era gigantesca e a seleção de Filipão, ela carregava um problema muito perigoso. Ela dependia emocionalmente demais do Neymar. O time ele não encantava coletivamente não, e taticamente tinha problemas claros. Só que o Neymar estava num momento da carreira dele que ele simplesmente resolvia pra gente, e ele era o rosto da esperança brasileira. Só que então veio o fatídico jogo contra a Colômbia e a joelhada do Zuniga nas costas do Neymar. E aí ele ficou fora da Copa e naquele instante algo simplesmente morreu psicologicamente dentro da seleção. Os jogadores eles pareciam emocionalmente destruídos e então veio a Alemanha. E o simbólico 7-1 não foi apenas uma derrota. Foi o maior dos colapsos e o Brasil parecia completamente perdido, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de organização também, ou qualquer tipo de equilíbrio emocional. Isso daí é o que não tinha mesmo. E o mais assustador naquela partida não foi nem o placar, foi a sensação de impotência absoluta que a gente tinha naquele momento. Parecia até que a seleção ela tinha esquecido como competir profissionalmente. Parecia até profissionais versus amadores, talvez. E talvez o pior de tudo é que naquele dia o mundo inteiro percebeu que a aura da camisa amarela tinha simplesmente desaparecido. A seleção brasileira então deixou de assustar e nós deixamos de ser o país do futebol. Existe uma coisa que muitas vezes é ignorada quando a gente vem falar de Brasil. O fato de que nenhuma outra seleção sofre tanta pressão quanto a seleção brasileira sofre. Em muitos países, chegar em uma semifinal da vida já é uma campanha histórica. Só que no Brasil, uma semifinal, dependendo do contexto que for, pode simbolizar um fracasso total. E os jogadores brasileiros eles já entram em campo carregando essa obrigação absurda de não jogar apenas para competir, mas jogar para literalmente ganhar, ser campeão e sustentar essa história gigantesca que a gente tem no futebol. E isso talvez tenha destruído psicologicamente muitas gerações. O Neymar talvez seja o maior exemplo disso. Porque durante anos o país inteiro esperou que ele fosse o novo Pelé, o novo Ronaldo fenômeno na seleção, o novo salvador da pátria. Só que o futebol moderno ele não funciona mais desse jeito. Tanto que a gente vê que as últimas campeãs do mundo, elas tinham um coletivo muito forte, não só a individualidade que se sobressaía. Por exemplo, a Alemanha de 2014 era um time extremamente organizado, enquanto a França de 2018 era um time que tinha muita profundidade, mas só que de uma forma muito organizada. E a Argentina mesmo de 2022 era um time que coletivamente era muito forte, que tentavam se ajustar muito bem ao redor do Messi. Enquanto o Brasil frequentemente parecia depender de um só jogador. E aí quando esse jogador não fazia chover, não funcionava, o time inteiro sentia, né, o baque. Bom, talvez esse seja o resumo perfeito da crise atual. O Brasil ainda revela jogadores incríveis, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Neymar, o próprio Neymar, né? O talento individual continua existindo por aqui, ainda bem. Só que o futebol de seleções exige muito mais do que talento. Exige um bom coletivo, forte, organização, continuidade, né? E durante anos a seleção brasileira pareceu até um time montado em cima de brilho individual e somente isso. E enquanto as seleções campeões recentes, elas possuem algo em comum, que é essa identidade coletiva fortíssima. E o Brasil, muitas vezes, parece só um grupo de grandes jogadores tentando resolver jogos individualmente, e é isso. Isso gera momentos brilhantes até, algumas vezes sim, mas também gera enorme instabilidade e fica por isso mesmo. Bom, aí a gente pula para a Copa de 2018, que parece
parecia trazer a esperança novamente. O Tite ele havia recuperado parte dessa organização da seleção. O time ele parecia mais competitivo, mais organizado, até mesmo mais estável assim emocionalmente, e isso é uma boa, né? E por alguns instantes então, parecia até que o Brasil finalmente estava voltando a encontrar o seu caminho. Mas então veio a Bélgica e mais uma vez a seleção caiu antes do esperado. E esse jogo particularmente, ele deixou uma sensação muito estranha. O Brasil ele não parecia inferior tecnicamente, só que emocionalmente parecia muito nervoso. E essa ansiedade ela só aumentava conforme o tempo passava e novamente o país terminava uma Copa tentando entender o porquê o Hexa não veio. Em 2022, a esperança ela voltou ainda maior dessa vez. Talvez porque aquela seleção ela parecia ainda mais talentosa ofensivamente. O Vinícius Júnior já estava em grande fase, tinha o Rodrigo surgindo, né, mais experiente, até mesmo o Richarlison estava meio decisivo naquela época. O Brasil então parecia bem forte e durante parte da Copa realmente jogou muito bem. A goleada sobre a Coreia do Sul, por exemplo, empolgou o país e a sensação era de que o Hexa finalmente estava mais próximo. Mas então veio a Croácia. Parece até filme repetido, né? Sempre tem um talvez, sempre tem um porém. Mas enfim, né? Voltando aqui, mais uma vez a seleção ela caiu para si mesma, né? Num jogo extremamente caótico emocionalmente. E o Brasil ele até abriu o placar naquele golaço do Neymar lá no finalzinho, golaço que parecia sacramentar. Deu tudo certo, deu nós, só que não, né? Só que não, porque bastou um erro no contra-ataque, um erro completamente desnecessário para tudo desmoronar. E tudo desmoronou, né? E foi para os pênaltis do jogo. A gente bem sabe que Marquinhos, Rodrigo perderam e foi isso, né? E a sensação ela é meio que de déjà vu mesmo, né? Sempre cercado de expectativa e depois frustração. A gente tá num ciclo eterno disso e, sinceramente, eu espero que a gente quebre isso, porque esse vídeo tá sendo gravado ainda no meio da Copa, no dia 18. Ainda vai ter o segundo jogo, então, enfim, eu espero que no futuro esse vídeo seja um bom prelúdio e esse ciclo seja quebrado. Mas voltando aqui pro vídeo, e talvez essa seja a pergunta mais importante de todas nesse vídeo. O Brasil ele perdeu sua identidade então? Pois durante décadas existia algo único no futebol brasileiro. Alegria, improviso, criatividade, personalidade. Só que hoje, muitos torcedores sentem que a seleção tenta copiar o futebol europeu, sem conseguir, sem ser melhor que os europeus nisso. E ao mesmo tempo, perdeu parte da espontaneidade que fazia o Brasil ser diferente de todos os outros. E talvez o maior desafio atual seja exatamente esse: encontrar um equilíbrio entre organização moderna e essência brasileira. Porque o futebol mudou, claro, a gente sabe, mas a identidade brasileira ela não precisa desaparecer junto, ela não precisa mudar não. Bom, mas apesar de tudo, existe algo que nunca desaparece no futebol brasileiro, que é a esperança. Toda geração brasileira cresce ouvindo histórias de Copa do Mundo passadas, assim como toda criança sonha em vestir a camisa amarelinha. Toda nova promessa surge carregando expectativas absurdas. E talvez seja isso que torna a seleção brasileira tão fascinante, porque mesmo depois de tantos fracassos, o mundo inteiro continua esperando grandeza do Brasil, porque ninguém olha para essa camisa amarela esperando apenas participação e é isso. O mundo espera espetáculo, protagonismo, títulos e talvez cedo ou tarde uma geração finalmente consiga transformar toda essa pressão em redenção. Bom, talvez a resposta para tudo isso seja mais simples e mais dolorosa ao mesmo tempo. O Brasil ele não desaprendeu o futebol. O mundo que evoluiu, o futebol ficou mais físico, mais intenso, mais coletivo, mais estratégico mesmo. E durante anos o Brasil ele demorou para entender essa transformação. Só que existe algo muito importante aqui. Mesmo sem vencer Copas há tanto tempo como a gente está, a seleção brasileira ela continua sendo a maior referência histórica no futebol mundial. Porque os títulos contam, mas a identidade também conta. E talvez o desafio da próxima geração seja exatamente isso. Não apenas voltar a vencer outra Copa, mas fazer o Brasil voltar a ser reconhecido como o país do futebol, o país que joga o futebol de maneira única. Porque enquanto existir Copas do Mundo para participar, ninguém vai conseguir olhar para a camisa amarela sem imaginar grandeza dentro dessas Copas do Mundo. E talvez seja isso que mantenha tão viva assim a esperança do Hexa. Tá, mas agora eu quero saber de você aí. Qual foi o maior motivo para o Brasil parar de ganhar Copas assim, simplesmente? E outra, o Hexa ainda vai acontecer ou simplesmente a gente vai deixar de ganhar Copas e vai ser isso?
Bom, seja como for, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, vou estar respondendo também, talvez deixando até minhas opiniões ali com vocês. Bom, e se você gosta de histórias mais profundas, assim, mais emocionais e mais documentais mesmo no futebol, no mundo do futebol, não só de seleção, né, de clubes mesmo, então se inscreve aqui no canal, você vai estar ajudando muito esse canal novo aí a crescer. E se você gostou desse vídeo também, deixa o like então, se inscreve no canal, comenta aí a opinião de vocês e no mais, valeu!